Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar hoje o vestibular. A prova que provoca ansiedade, temores, insegurança e, equivocadamente, alguma euforia antes da realização, que na maioria das vezes se transforma em frustração. Mas não é exatamente tudo isto que deve ser abordado em um programa desta natureza, que leva ao telespectador informação, conhecimento, pretende sim prestar serviço aos que estão envolvidos direta ou indiretamente, porque quem não sabe que a família se envolve tanto ou mais que o vestibulando. Os estudantes enfrentam a época do estresse, da pressão. Saiba, portanto, estudante, como manter a calma. Vamos pretender, neste espaço, ajudar também aqui todos aqueles que irão prestar o vestibular, que estão prestando o vestibular, possam ter esta contribuição para manter a calma, a segurança, tanto quanto possível. Por isso, trazemos convidados especiais a este espaço, que estarão abordando esta questão, levando a sua experiência, repito, o seu conhecimento e também o aconselhamento, por que não? Trazemos Edilson Nabarro, que é da Coordenadoria de Acompanhamento aos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele irá explicar logo qual a sua função, as suas atribuições. Paulo Renato de Carvalho, diretor do curso Mótula. Paulo Renato de Carvalho, Mótula. E a psicóloga Claudine Prisco. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Edilson Nabarro. Tudo bem, Edilson? Tudo bem. Nós estamos na URGS, complementamos em 2012 o 5º ano da nossa política de reservas de vagas, que implicou no ingresso de 30% de alunos de escola pública e dentre esses 15% de autodeclarados negros de escola pública. O governo federal criou em 2012 a lei de cotas, que tem vigência por 10 anos, que eu acho que pacifica esse modelo de ingresso em todas as universidades públicas. O STF já em 2012 julgou as cotas raciais nas universidades constitucional. Então me parece que não há um debate mais profundo sobre a legitimidade desse modelo de ingresso nas universidades. Todas as universidades brasileiras estão se preocupando a partir de agora, e a nossa em particular, a URGS, já havia se preocupado com a questão da permanência dos alunos, né? Os cursinhos pré-vestibulares e as escolas de segundo grau preparam o aluno para ingressar na universidade, que é uma primeira etapa importante. Mas a etapa tão importante ou mais que essa é o acolhimento, a integração desses alunos e principalmente os instrumentos, insumos que a universidade coloca para que eles se diplomem. Que, diferentemente como penso que estudar na universidade pública é uma vaga gratuita, mas é um investimento extremamente caro. E, portanto, as universidades têm que estabelecer as suas estratégias para que haja uma taxa líquida de diplomação alta. Então, o reúne a expansão das universidades federais, com novas universidades, com novos cursos, um curso noturno, ampliou em muito e a possibilidade das famílias de classe C, D e E puderem ver os seus filhos ingressarem na universidade. Mas não vai adiantar largar a porta de entrada da Universidade Pública Federal, se não alargar a porta de saída. Então o papel nosso é de criar os mecanismos garantidores da permanência dos alunos, que implica em apoio pedagógico, que implica em materialidade de permanência, que é o nosso programa de benefícios, né? Que é a questão dos auxílios, da moradia estudantil, do acesso ao RU e de outros insumos que são indispensáveis para que os alunos da classe C, D e E, principalmente, possam concluir os seus cursos. Até 2016, a lei de cotas prevê o ingresso de, num total atual de 1.100.000 matrículas no ensino superior federal,
550 mil dessas matrículas estão destinadas para a reserva de vagas. Então, há que ter um investimento muito maior do que já tem tido para que os alunos concluam os seus cursos, né? E a finalidade dessa política de inclusão é para que esses alunos vindos de famílias pobres consigam capital escolar para eles se projetarem no mercado de trabalho. Não há nada que puxe mais a mobilidade econômica e o emprego que o capital escolar, que é o diploma das várias áreas da universidade. Então nós estamos diante de um desafio indispensável, né, que é oferecer os meios para que os alunos se diplomem e não entrem no processo de frustração depois de passar no vestibular, colocar a faixa na janela, os familiares se empolgarem com o ingresso de um membro seu na universidade e ter a frustração de não poderem concluir os seus cursos. Então nós estamos diante de uma etapa fundamental agora, vencida essa questão do ingresso, que é a questão da permanência dos estudantes com vistas da dotação de condições para que isso seja realizado até o fim, chegando à conclusão. Isso. Evitar basicamente a evasão. E a retenção também, né? O ideal que nós diminuímos, e a meta que as universidades têm pactuadas com o MEC, inclusive, é de diminuir o nível de retenção, fazer com que a maior parte dos alunos se diplome em tempo mínimo, né? E para que evite grandemente a evasão. Paulo Renato de Carvalho Mótula. Bom, nós vivemos um momento de transição na nossa sociedade quanto à parte de ingresso à universidade, né? E essa transição tem sido muito angustiante, porque na verdade não se sabe quais são as regras, a todo momento muda. Então o que é? É o Enem, como vai ser o Enem, como é que é a correção no Enem, como é que é a redação no Enem, é o problema das cotas, quantos Enems serão por ano, ninguém sabe. Então, o que acontece? Nesse momento de transição, o nosso aluno, ele é o cobaia, né? Claro, todos são muito bem intencionados, quer se melhorar, quer se progredir, enfim, quer que o Brasil vá para frente, quer resolver o problema da educação, mas o nosso aluno dessa geração agora, desse momento de transição, como é que fica? Que ele é o cobaia, que ele não sabe as regras. Eu convivo com isso todos os dias. Então, como fazer um planejamento melhor para que essa angústia do aluno, que não sabe o que vai acontecer, seja diminuída, tá? Quanto à questão das cotas, é uma questão polêmica, já foi discutida, já foi... Enfim, isso aí já é um assunto que pertence ao passado. Superado. Superado, não vamos levar ao mérito, né? Mas o que eu vejo, assim, é o seguinte, existe uma ansiedade de colocar o aluno na universidade. O aluno tem que ter o diploma, tem que ser o doutor, tem que ser o médico, tem que ser o engenheiro. Se não for o médico, o engenheiro, o advogado, o cara não é nada. É uma cultura que nós temos. Então a pergunta é por que tanta ansiedade pela universidade? Será que cursos técnicos que realmente dão uma profissão a nível de ensino médio para o aluno não seria mais interessante? Então todo esse investimento, toda essa preocupação de empurrar o aluno de qualquer jeito para a universidade, será que não deveria ser desviado para cursos técnicos, onde ele pudesse, a médio prazo, sair do ensino médio já com uma formação que pudesse, enfim, trabalhar no comércio, trabalhar nos laboratórios, enfim, a nível técnico, né? E quanto ao aspecto do que o nosso colega falou, de favorecer o aluno a conseguir realmente terminar o curso, a evasão, enfim, eu questiono, não se está se criando, digamos assim, um pós-vestibular? Quer dizer, tem o pré-vestibular para colocar o aluno lá dentro, e depois vem o pós-vestibular para conseguir com que o aluno o acompanhe. Então, às vezes, pensando, discutindo com os colegas, pensa-se assim, ó, ao invés de colocar o aluno, tá, mediante cotas, uma preparação para o aluno, para entrar na universidade, aquele aluno realmente, então, em vez de investir em gastar recursos, por que não preparar o aluno cotista, aquele aluno que não tem condições financeiras, enfim, preparar o aluno para entrar na universidade mediante cursos pré-vestibulares, sei lá, patrocinados pelo governo ou por empresas, ou, enfim, né, várias maneiras de encontrar recursos, né,
mediante convênios, né, para o aluno conseguir entrar em igualdade de condições. Então prepara o aluno, prepara o cotista, e aí, em igualdade de condições, compete com o outro. Então, em vez de colocar lá dentro e depois resolver o problema, resolver o problema antes, já o aluno entrar preparado. Então são ideias, né, que vão surgindo. Claro, as coisas não, se fossem tão fáceis assim, teriam feito. Claro, deve ter 1000 empecilhos aí, mas o que eu enxergo é que as coisas, experimenta isso, não deu certo, muda, então vamos colocar isso, então deu. E o nosso aluno como é que fica? O meu aluno como é que fica? Quer dizer, é uma geração que está passando por esse processo. E aí, como é que fica? Quantos ficam para trás? Quantos ficam perdidos? Qual é a angústia? Eu vivo com isso todo dia. Eu sei que realmente o problema é muito complicado. Doutora Claudine Prisco, tudo bom? Tudo bom. Eu vou trazer um olhar do lado psicológico, que eu acho que é bem pertinente ao que os dois trouxeram, assim, né? E da minha experiência, assim, em consultório, tá? 22 anos de experiência, atendendo, né, várias faixas etárias, inclusive e principalmente por um bom tempo, assim, esse público, né, adolescente, final da adolescência e mudança de fase e ingresso na universidade. Acho que essa questão, assim, essa ansiedade que vocês falam, assim, eu vivencio isso, vejo isso, né, no consultório direto, assim, existem vários fatores envolvidos. Como eu disse, assim, o meu olhar é um olhar mais pro lado emocional, mas eu diria amplo também, porque assim, não é só a questão vestibular, é a questão, assim, em que contexto isso está inserido, e aí como tu trouxeste, assim, esse momento em especial, né, de não se saber muito bem, assim, o que vai acontecer, como é que vai ser. Eu noto, assim, que isso trouxe uma mudança no que os jovens têm trazido com relação a essas angústias, acrescentou, na verdade, né. Para eles são decisões forçadas, né? Exatamente. E o que mais me chama a atenção, assim, ó, a idade, né, que as crianças estão chegando para tomar essa decisão. Isso, então, assim, até a abordagem, eu percebo, assim, que a minha abordagem com relação a isso no trabalho clínico mudou no transcorrer dos anos, assim, né, questionando mais junto com eles, até, assim, o motivo da escolha, o contexto em que isso está acontecendo, está terminando o colégio e é óbvio que vai ter que seguir para a universidade, por quê? Né? Não, se não é óbvio, então, assim, de que forma isso pode ser feito, pode ser dada essa parada e investir em alguma outra coisa, né, em alguma outra área. Tem se questionado muito isso, eles têm trazido isso no consultório e a gente tem trabalhado isso com eles, né, de uma forma bem intensa, assim, e o contexto, assim, ó, familiar também, qual é a pressão que eles estão sofrendo, o que se espera, o que a família está esperando, o que a sociedade está esperando deles. Eles trazem isso, assim, como uma cobrança difícil de lidar, assim. A família não se contenta em esperar, né? Ela quer participar e acaba pressionando. Exatamente. Esse deve ser o quadro dominante, né? Com certeza, é por aí. Por isso nós estamos falando aqui sobre isso. Talvez seja até uma forma de tranquilizar, principalmente as famílias. É bom torcer, mas torcer calado, né? É bom esperar o melhor resultado para os filhos e saber que se o melhor não acontecer agora, a vida não acaba, né? Vamos para a conversa dos três com os telespectadores neste momento. Eu acho que o professor Renato, e ele tem razão, que basta abrir vagas com a intensidade que o governo federal tem aberto com a política de inclusão. Na verdade, nem é uma ansiedade do governo federal. Há uma necessidade histórica de aumentar o número de vagas públicas. No Brasil, há um grande déficit em relação a países como o Chile, Uruguai, do número de estudantes de 20 a 24 anos que estudam em curso superior. Então, isso aí é histórico. Há um déficit grande do ingresso. São números proporcionais. Isso. Isso aí, há uma necessidade histórica de aumentar o número de vagas no sistema federal de ensino. Eu acho que a política de cotas, agora ela estabilizou um pouco o modelo de entrada, porque agora é nacional, vale para todas as universidades, né? Então já não tem assim uma sazonalidade ou instabilidade do modelo de ingresso. Esse modelo de ingresso
veio no mínimo para 10 anos, só daqui a 10 anos que vão reavaliar. As escolas privadas têm os seus modelos de vestibular. Então, eu acho que não também exclui a questão da ênfase do ensino técnico, né? E houve, de 4 anos para cá, um aumento enorme do número de institutos federais que trata dos cursos técnicos e dos cursos tecnológicos superiores àqueles de 2 anos e meio, para dialogar com a necessidade do mercado, para que os alunos entrem mais rapidamente no mercado. Então, houve um grande avanço também no número de vagas do sistema federal para esse eixo, né, para o eixo da escola. E elas também entram na política de cotas, porque as reservas de vagas agora também para os institutos federais, não apenas para as universidades, para os federais. Então, são medidas complementares. E há também essa medida que é essencial, que é no pré-ingresso, né, da preparação para o ingresso, que deve ser esforço de várias áreas. Por exemplo, lá em Santa Catarina tem cursinho pré-vestibular público, bancado parte pelo MEC, parte pela Universidade Federal de Santa Catarina, e grandemente pela Secretaria de Educação, que abre 3.000 vagas para todo o estado para pré-vestibular público. E desse total de alunos que escrevem, boa parte passa lá na federal. Então são esforços conjuntos, né, que um não exclui o outro, né? Me parece que tem que haver uma soma assim, de investimento em educação do âmbito do Estado, do âmbito do governo federal, para que o aluno tenha uma sustentabilidade melhor. E essa questão da vulnerabilidade no transcurso do curso é muita pressão de vários lados. Para se formarem, né? Isso aí a sociedade cobra, a família cobra, né? Então o aluno ele está entrando cada vez mais jovem, né? Então a idade média dos ingressantes nas federais é 22 anos, né? Média, sendo um grande número, entra com 18, 19 anos, inclusive com uma escolha um pouco que precipitada do próprio curso, no decorrer do seu caminho escolar. Há um grande número de transferência interna de curso, escolher um mau curso, lá se vão 2 ou 3 semestres investidos num curso e migra para outro. E aí é o papel dessas estruturas familiares de apoio pedagógico e psicológico, né, para ajudar o aluno a se encontrar num conjunto de barreiras que tem e desafios que tem. Olha, na minha opinião, tem muita coisa errada. Para começar, os currículos, os programas, começar por aí, né? Então, o que é abordado no ensino médio, eu te diria assim, 80% não seria necessário. Tá? Eu não vou entrar em áreas como física, química, literatura, eu vou falar da minha área, porque nessa área eu trabalho nela. Por exemplo, matemática. Tá? Eu pergunto, qual de vocês aí usou alguma vez na vida o cálculo de um determinante? Ah, mas eu não sou engenheiro. Então, se algum engenheiro está me ouvindo, me diga, qual foi a última vez que você calculou um determinante? Então, por que isso é ensinado? É totalmente inútil. Eu poderia citar até amanhã. Seria o caso do retorno ao clássico e ao científico? Amanhã, tá? Para que uma pessoa precisa saber a secante? Então, só citei 2 itenzinhos de matemática, poderia ficar até amanhã citando. Eu poderia retirar 80% do programa de matemática, que seria benéfico, e trabalhar naqueles 20% e o resto, preparação para uma profissão técnica. Quer dizer, o aluno termina o 3º ano já com uma habilidade. Ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar no comércio, ele pode trabalhar em contabilidade, ele pode trabalhar em informática, enfim, em prótese dentária. O cara terminou o 3º ano, o que eu vou fazer? Sabe uma coisa? Eu vou trabalhar 3 anos agora. Vou trabalhar 4 anos, eu já tenho a minha profissão, já vou ganhar meu dinheiro. Daí, ele vai pensar, vai amadurecer a escolha universitária. Olha, não é bem isso, eu fui para a área da informática, mas não é bem isso, a minha área é minha área médica. Aí depois ele se encaminha e aí vai fazer uma universidade. Mas não com aquela obrigação, quando chega aos 16 anos, o cara tem que decidir se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado, se vai ser engenheiro. Como é que uma pessoa vai decidir se ele nem sabe o que acontece? Então, assim, o percentual mínimo dos nossos alunos
têm convicção daquilo que querem. A maioria está completamente perdido. Isso é uma realidade. E é uma coisa que todo mundo sabe e faz de conta que não vê. O pai sabe disso, a mãe sabe disso. E todo mundo fecha os olhos. É uma angústia geral dos alunos. Porque o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora da minha vida? Quer dizer, que maravilha se ele terminasse e tivesse uma profissão e começasse a trabalhar. Começar a trabalhar, começa a ganhar o seu dinheirinho ali, e aí vai decidir o que vai fazer. Tá, mas em que momento? É só fazer uma peneira nos conteúdos do segundo grau. Antigamente segundo grau, mas atualmente ensino médio. Em todos os sentidos, em química, física, eles aprofundam muito em conteúdos que não interessam, que só interessa para pessoas que vão futuramente seguir aquela área. Em todos os sentidos, química, física, literatura, português, todas as áreas é muito aprofundado para aquele momento, para aquele grau de maturidade do aluno. Tá? Então já começa por aí, os programas. Tá? Já começa por aí. Aí é uma bola de neve, aí o cara é empurrado no vestibular, aquele funil, não passa, aquela pressão. Aí eu pergunto assim, ó, qual a consequência futura, tá, na nossa sociedade, o que essa geração está passando? A gente não... Vocês... trabalha com jovens também. Eu trabalho, a minha profissão é trabalhar com eles. É impressionante. Né? Tudo bem, está ali o jovem, alegre, brincando, né? É o espírito, né, da juventude. Mas dentro deles, o que eles têm passado, o drama que eles têm passado, é algo que vocês não têm ideia. E isso aí vai gerar no futuro, serão adultos que vão carregar esse trauma da insegurança para o resto da vida. É um problema seríssimo. Isso é inexistência da expectativa, Cláudia? A inexistência da expectativa. Eu creio que sim. O que o Paulo estava dizendo, assim, é muito o que eu vivo no dia a dia. Assim, essa angústia, ela realmente é muito intensa, né? E do jovem, o que está acontecendo? Uma mudança que houve até na chegada, assim, no consultório, né? Alguns anos atrás, o que chegava? Justamente esse jovem que já estava na universidade, que foi empurrado, né, para a universidade, foi obrigado a fazer uma escolha, a motivação, assim, é porque ou tinha competência para isso, ou porque uma identificação com o pai, ou com o tio, com a tia, enfim, que era da profissão, mas sem um suporte bem mais forte para isso, né? O que acontecia? Chegava no consultório, assim, quase final de curso, e muito angustiado, não era isso que eu queria. E a abordagem mudou. De início, assim, eu me surpreendi, em dado momento, 10 anos atrás, com isso, né? E a abordagem qual era? Bom, quanto tempo falta? Tá chegando no final, né? Então vamos fazer o seguinte, termina, vai pegar esse diploma e depois a gente vê para que área tu vai. Né? Esse diploma vai permitir que tu te movimente em várias áreas, né? Limitadas, mas amplia um pouco. Essa minha abordagem mudou. Primeiro porque estão chegando mais jovens, né, ao consultório com essa angústia. E segundo é assim, ó, tá terminando, mas não é o que tu quer, vamos ver o que tu quer então. E vamos mudar, vamos perder 3, 4 semestres, que não é perder na verdade, gente, né? Se a gente pensar assim, ó, em experiência de vida, o jovem de 16, 17, 18 anos tem a vida inteira, tá começando, tá engatinhando, né? Isso que tu falaste do curso técnico, sim, tem se trazido, né? Mas ainda como uma angústia, porque tem a questão da valorização disso na sociedade. Houve tentativas, o tempo que o curso técnico, assim, ó, isso eu estou falando de muito tempo atrás, que era muito valorizado, né? Estou falando assim da época dos meus pais, por exemplo, né? Modificou, na época que eu estudei, se houve uma tentativa, que era o segundo grau profissionalizante, né? Mas que tu terminava o segundo grau e era a universidade, aquilo não te capacitava para o mercado de trabalho e nem era valorizado. Hoje em dia, assim, ó, tá se falando nisso de novo, mas a sociedade está aberta para receber isso. É uma retomada, né, que está acontecendo, e isso observa com muita clareza que o abandono dos cursos técnicos, notadamente agrícolas, foi em função da urbanização, né, crescente, das megalópolis que existem por aí, notadamente quem for
ao sudeste percebe mais claramente do que nós aqui no sul, embora a região metropolitana tenha crescido muito. Mas uma pergunta que se impõe quanto à frequência dos jovens. Eles comparecem espontaneamente ou eles são levados a psicólogo? Espontaneamente. Na verdade, eles pedem. Eles, a maioria, né? Porque assim, ó, é bem o que a gente está falando, para a família é quase que o óbvio, assim, terminou-se, e isso é uma pressão muito grande. Terminou o ensino médio, vai fazer vestibular e vai entrar na universidade, ou seja, tu vai passar no vestibular. Essa é a opção que é dada ao jovem, né? E eles pedem, eles buscam esse suporte, né? A família faz muitas vezes a identificação vocacional também, né? E equivocadamente. Quanto à família, assim, ó, eu queria fazer um exercício aqui agora, tá? Você que é pai, que está me assistindo, a mãe, tá? Faça o seguinte exercício. Se coloque no lugar do seu filho, tá? 16 anos, 17 anos, terminou o colégio, formatura, festa de formatura, agora vai ao vestibular. Não passa. Muitos candidatos por vaga não conseguem. Vai de novo, não passa. O que passa na cabeça dele? O que eu vou fazer? O que vai ser? O que vai ser da minha vida? Coloca no lugar dele. Qual é a angústia que ele tem? Tá? Outra coisa, a expectativa que nós colocamos no filho, né, às vezes não é exatamente aquilo que é o ideal para ele. Né? A gente faz isso de forma inconsciente. Eu sou pai também, eu tenho 4 filhos. Eu fiz isso de forma inconsciente. Né? A gente diz, olha, meu filho, você pode fazer o que quiser, a vida é tua, né? Fica a liberdade, tu não tem compromisso, ou fica calmo, é o famoso fica calmo antes da prova, né? Fica calmo, né? Que é de, tô calmo, não adianta, né? Então a gente faz isso, mas no fundo, de uma forma inconsciente, a gente exerce uma pressão. Difícil, mas a pressão dos pais, ela é cada vez menor, né? Os jovens são pautados por outros signos e as universidades são pautadas pelo mercado, a estrutura curricular e a variedade de cursos que tem são pautados pelo mercado. O mundo do trabalho, as tecnologias novas que pressionam a inserção no mercado de trabalho. A URGS hoje tem 89 cursos, é grandemente mais do que tinha pautado pelo mercado. Todas as estruturas prioridade na retomada. Aqui, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós precisamos acertar esse tempo, quando estamos falando sobre o vestibular. Importante, não é apenas um momento, não é apenas uma prova, é acima de tudo a determinação de um futuro. Por isso ele precisa estar embasado, acima de tudo, no conhecimento, não apenas na vontade. Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre o vestibular. O professor Edilson Nabarro estava com a palavra, por isso tem a prioridade na retomada aqui do nosso espaço. Sem prejuízo para o valor que os cursos de ensino médio técnico têm, mas o que pauta hoje o mercado e a inserção nos novos modos de trabalho, na tecnologia de trabalho em áreas de ponta, é o mercado. E é o mercado que pauta a estrutura dos cursos e a expectativa de ascensão social e econômica que os jovens têm, né? O ensino médio anterior, quando nós saímos do científico e do clássico, nós estávamos com capacidade de se inserir em vários setores do mercado de trabalho. O ensino médio agora, convencional, ele dá poucas condições de competitividade. O governo federal está anunciando para 2013 40 mil vagas em concursos públicos, predominantemente exigindo o ensino superior, né? E mesmo naquelas vagas de processos seletivos que exigem o ensino médio, quem se classifica são pessoas com curso superior. Então o curso superior ele é cada vez mais uma exigência que o mercado impõe, né? Talvez não deveria ser assim, mas na verdade é que nós estamos num caminho sem volta do nível de complexidade que o mundo do trabalho tem e que exige tecnologias novas, e os jovens estão pressionados um pouco como é que eles vão ter acesso a tecnologias que o mercado de trabalho impõe. Talvez isso seja também uma fonte de angústia que leva os jovens, quando estão na universidade, a procurar o recurso do psicólogo, já que nem sempre tem o recurso do pai em casa ou da mãe para restaurá-los, para
protegê-lo, né? Então isso aí é uma transição que a gente vive e eu acho que nós temos que se preocupar em ver que tecnologias novas de enfrentamento com esse nível de angústia que a juventude tem. Olha, eu continuo achando, tá, que o problema é o ensino médio e o ensino fundamental. Ali que está o vilão da história. Tá? A gente está tentando resolver a questão lá na ponta. Vamos lá, o vestibular, a universidade, vamos melhorar as universidades, ou vamos avaliar as universidades. O meu problema é embaixo, vamos dizer assim. Ó. O que acontece? O ensino fundamental e principalmente o ensino médio é 80%, 90% de tempo perdido. Tá? É duro falar isso, mas a gente está aqui, eu vou falar o que eu acho. Tá? Eu te diria assim, ó, que de todos aqueles dias que os alunos vão para o colégio e pegam a condução e vão e sentam, recreio, de toda aquela produtividade ali, olha, daquele dia 10, 5% ou nada foi realmente útil, com raríssimas exceções. Mas isso que tem acontecido de fato, e isso é a verdade. E se tem algum aluno me assistindo, ele sabe que é verdade. Tá? Quer dizer, naquela manhã de aula ali, o que aconteceu naquela manhã de aula realmente, o que foi produtivo. E é uma manhã após outra manhã, um dia após outro dia, um ano após outro ano, e foi o ensino médio, e o que você lucrou com aquilo? Aí o que acontece? Terminou, vai fazer o vestibular, aí não sabe, aí tem que fazer um curso, né? Um curso para conseguir passar no vestibular. Então aquele tempo perdido poderia ser melhor aproveitado, e ali realmente começar a resolução do problema, não tentar resolver lá adiante. Então eu repito, reformular os currículos. As pessoas não precisam saber tudo de tudo. Elas têm que ter uma noção geral de tudo. As pessoas têm que saber escrever bem, têm que saber interpretar bem, têm que saber fazer análise. Agora elas não precisam ir a fundo em detalhes técnicos de cada área. Esse é o problema maior. E não adianta, enquanto nós não resolvermos esse problema do ensino médio e do ensino fundamental, nunca vai se resolver mais adiante. Essa é a questão. Então todos os esforços deveriam ser concentrados ali. Para mim, isso é uma coisa muito clara, muito óbvia. Daí o aluno que está saindo do colégio, do segundo grau agora, está sabendo que é verdade realmente. E a gente sabe que é isso. E por que não se faz alguma coisa? Claro, eu concordo, as coisas são difíceis, são demoradas, têm que ser discutidas, têm que ser votadas, têm que ser aprovadas. Mas a gente vai continuar sempre nisso. E um dia após o outro, e os problemas, e como é que fica? Quer que um dia alguém vai dizer assim, não, vamos colocar ordem nesse negócio, vamos em primeiro lugar, vamos mudar, né? Nós estamos falando do clássico, do científico. Eu sou do tempo científico ainda, né? Quer dizer, terminávamos o ginásio, né? Chamávamos o ginásio, que seria o ensino fundamental, né? Os 4 anos. Os 4 anos, que era um bom ginásio. O ginásio, que era precedido do exame de admissão ao ginásio. Nós saímos do ginásio, na época, muito melhor que os alunos saem de todo o ensino médio Lá hoje. em Lagoa Vermelha, a professora Janice dizia, vocês não sabem o quanto é importante um primário bem feito. Um primário. Os países que estão evoluindo hoje estão cuidando muito e pagando melhor os professores do primário. Sim. O Japão é um exemplo, a Coreia é outro exemplo. A Coreia do Sul. Fazíamos o ginásio, saímos bem, cultura geral, maravilhosa e tal, e aí já nos dirigíamos para o clássico, quem tinha aquela tendência mais para as disciplinas clássicas, para o científico, e ali já íamos encaminhando. Aí havia o aprofundamento. Quer dizer, eu não precisava, eu fui para o científico, eu não precisava estudar coisas mais aprofundadas da outra área, nem o pessoal lá do direito precisava estar estudando altas físicas, químicas e biologias, enfim. Tá? Então já íamos dirigindo, aí terminou ali, bom, olha, realmente esse que eu quero, vou fazer uma medicina. Então olha aqui, ó, por que não repensar? Porque o que custa repensar e realmente voltar a esse modelo? Por que não? Por que não? Não foi um modelo maravilhoso que deu certo? A reforma, a tal reforma que teve, que eu não me lembro mais quando foi. A reforma de base. Aquela reforma de base, que é ali que começou a catástrofe. Em 72, né? E aí o que aconteceu? Chegou agora. Então chegou nesse problema e o que me deixa assim mais preocupado é que as pessoas falam, claro, bem intencionadas, tem que falar, tem que discutir, mas não acontece nada. E a reforma de base ainda teve o agravante, né?
afastou do cenário Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. É verdade. Foi um período sombrio, não foi? Mas de qualquer forma, nós temos que trocar o pneu com o carro em movimento, né? As universidades não podem esperar indefinidamente resolver a crise geral do ensino médio e não fazer uma inclusão no terceiro grau. Quer dizer que são ações complementares. Quer dizer que os governos estaduais, que é quem administram o ensino fundamental, tem que fazer a sua parte. Né? Então tem que ter investimentos não excludentes, quer dizer, não tem que fazer um pacto, esperar que todos tenham uma ação com a velocidade igual. Tem alguns que andam mais rápido em suas ações e outros têm muito mais problemas para resolver. Então, são esforços, são ambos históricos, né? Que nós não podemos voltar para aquela situação do clássico e do científico, por mais bem sucedido que fosse. E eu me direcionei para a área de humanas, mas eu fiz o científico, porque nós tínhamos uma formação geral, científico daria para ir para qualquer área. Né? Claro que o clássico vocacionava mais para a área de humanas e letras, né? Mas o científico também direcionava para a área de humanas. Então, foi com aquela intenção de fazer os cursos técnicos que se rompeu assim com aquela solidez que o ginásio tinha. O ginásio era precedido do exame de admissão ao ginásio. Né? Então, tu fazia aquele 4 anos de ginásio bom e tu ia para um científico, via de regra, em escola pública, porque os melhores estudantes estudavam em escola pública, mudou isso. Lembra que era o Julinho? Lembra que era o Colégio Júlio? Era um colégio padrão, era o colégio modelo. Era o modelo. Toda a cidade tinha um colégio estadual que era o padrão. Eu gostei da expressão, estamos trocando o pneu, o carro andando, realmente é o que está acontecendo, né? E não adianta querer fazer mágica. Agora, uma pergunta, por que essa fobia, o Enem? Por que tanto investimento, tanto dinheiro, o Enem, o Enem, o Enem? Por que não pega toda essa energia que o governo tem e esses recursos e essa vitalidade do Enem? Por que não canaliza isso tudo para o ensino fundamental? Melhorando o ensino fundamental, condições, colocar salas de aula que não chovam, salas de aula que tenham classes. Por que não investe toda essa história do Enem, que tudo bem, não vou discutir o mérito do Enem, já foi também, mas por que não canalizar isso mais para baixo um pouco? Por que é lá em cima? Essa é a minha dúvida. Por que não tenta resolver lá embaixo o problema? E é interessante isso que tu está trazendo. Assim, o meu olhar, né, ele é mais individual, é mais direto ali com o jovem, né? E eles têm essa queixa com relação ao ensino médio, da onde eles estão saindo. E é interessante o que tu está trazendo, porque eu ouço essa queixa e trabalho com como vamos lidar. Está posto, é assim como vamos lidar com isso, né? Mas o que tu está trazendo? Não, por que não modificar isso, na verdade? Não é adaptar isso, é tentar modificar. E eu vejo assim que é uma visão de poucas pessoas isso, né? De nós tentarmos modificar isso antes de chegarmos nessa fase de ingresso na universidade. Eu acho que é um consenso largo, assim, que o ensino fundamental é frágil, que o ensino médio é frágil, inclusive no MEC. Agora, quem tem dever constitucional de tratar do ensino fundamental e secundário, não o MEC, são os estados. O MEC tem programas, assim, tem uma secretaria de ensino técnico que apoia investimentos em licenciaturas, em formação de professor. Então, essas tarefas têm que ser repartidas com os níveis de intervenção. Né? Ela é repartida, não é executada. Né? Existe a atribuição e não existe a realização, a efetivação. Isso. Então, quem executa são órgãos que a atribuição específica é de executar. Né? Assim, ó. O governo federal não executa o ensino fundamental. Sim. Agora, olha, não adianta a gente conversar, discutir, mudar e fazer regras e fazer debates, fazer seminários. Olha aqui, ó. Solução do problema. Enquanto o nosso bom aluno não se sentir atraído pelo magistério, não tem solução. Não, quem é que gostaria aí de ter o filho professor? E olha a redundância, levanta ser o braço, atraído precisa ser atraído. Quem é que gostaria, quando o jovem diz assim, eu vivi isso, eu quando tinha
11 anos, eu falei para o meu pai, vou ser professor de matemática. Ele quase teve um infarto. Isso aí já há 80 anos atrás, tá? Mais ou menos, né? Então hoje aí, quem que gostaria de ouvir o seu filho dizer assim, serei professor? Então, enquanto o nosso jovem não for atraído, o bom aluno não for atraído, o aluno capaz for atraído, não tem solução. Então é uma questão financeira, é uma questão de política econômica. Tem que dirigir uma boa verba para a educação, pagar bem os professores satisfeitos. Isso é fundamental. E aí vem embora. Enquanto a gente não fizer isso, não adianta seminário, não adianta reformas. O problema está ali. Né? Agora, quem vai fazer isso? Como? Quando? Como se faz isso? A pergunta é como se faz isso? Como se faz para remunerar bem o professor e atrair o bom aluno para o magistério, porque aquele bom aluno vai motivar outros bons alunos, vai fazer um bom curso, enfim, e aí o problema naturalmente vai ser resolvido. Né? Agora, a questão é como mudar isso, como mudar esse quadro. Né? Econômica, a valorização, né? E passa pela questão autoestima também, né? É bem o que tu está dizendo, assim, o jovem que faz uma escolha, de repente, por uma área, né, da docência, a questão autoestima mexe muito com ele, assim, ele pode se sentir atraído por isso, ele pode ter competência para isso, mas o quanto isso é valorizado, eu não estou nem falando financeiramente, estou falando assim em termos de status. Quanto que isso é valorizado na nossa sociedade. Nossa. E eu reconheço, e eu digo isso, tem pacientes que se sentem desvalorizados por serem professores, mas amam a profissão, né? E eu digo isso no consultório. Eu acho uma profissão a mais importante, porque na verdade é que vai formar, né, os outros profissionais. E de séries iniciais, então, eu acho que um professor de séries iniciais, ele deve ganhar tão bem quanto um professor de ensino superior. A base... Professor de séries iniciais é um... A base da aprendizagem... Daí você mencionou o Japão e a Coreia. Exatamente. E a base da o professor de séries iniciais, a base da aprendizagem e do desenvolvimento emocional do indivíduo. Ele faz parte é o professor disso. que mais se envolve emocionalmente, porque se envolve com a criança que está iniciando. Com a família. Ele leva uma carga de afeto para a atividade. Bom, então o que a gente está concluindo? O que nós estamos concluindo aqui, mediante essa conversa toda? Que não se resolve o problema com a cota, nem com o Enem. Não é lá em cima que se resolve. Claro, nosso colega falou sabiamente, está andando fazer o quê? Né? Não é. Mas isso não resolve. Não é uma conclusão, né? São iniciativas que auxiliam. Então não é a fonte de resolução. E a cota ela não nasceu para isso. Para resolver. Para resolver tudo. Então qual é a resolução? Lá e embaixo. É para fazer. E é um conjunto de coisas. São coisas que se complementam. Não dá para imaginar que a satisfação inteira do ensino, da melhoria do ensino médio substituiria políticas de inclusão no ensino superior. Não, são complementares. É uma facilitação complementar. E é uma facilitação complementar, porque a política de reserva de vaga são políticas especiais que devem estar assentadas em políticas de natureza universalista, que é aquelas que é para todos no âmbito mais largo possível, que é o ensino fundamental e médio. É onde todos somos iguais. Isso. Né? Percebe? Então não há uma exclusão entre o diálogo de todas essas políticas. Uma não substitui a outra. Como não se consegue dar um ensino de qualidade lá embaixo, para todos, de forma pública, de forma gratuita, que todos tenham igual, como não dá lá embaixo, então vamos resolver mas eu acho que temos que mudar um pouco até esse mito pelos indicadores que, por exemplo, tem na URGS. A partir da política de cotas, o primeiro vestibular foi em 2008, o número de alunos de escola pública que entram na universidade agora é 52%. Então, se afasta aquela ideia genérica e definitiva que na URGS só estuda rico. Né? E isso é a realidade dos números apresentados por todas as universidades que introduziram reservas de vagas. Claro que não dá para perceber ainda se todos aqueles que vêm da escola pública são da classe C, D e E. Né? Mas predominantemente quem estuda em colégio público, porque eles se localizam em áreas periféricas, são hegemonicamente estudantes da classe C, D e E. Então isso já é uma política de inclusão social muito grande. Esse é o número, então vamos chegar aos números aqui.
Qual é a taxa líquida de diplomação hoje? Varia de curso para curso. Na URGS, a taxa de diplomação é cerca de 60%, né? Geral. Cursos competitivos têm uma taxa de diplomação líquida altíssima. Na medicina, por exemplo, independente dos alunos que entram de escola pública, independente da modalidade de ingresso... Quem entra na medicina não troca de curso? Não troca de curso e pouco reprova, né? Naqueles cursos da área de ciências humanas, no relatório que foi feito dos 5 anos de cotas, alguns revelam um grande número de transferência interna. Tu migra da história para outro curso da ciências sociais e aplicada. O nível de retenção também é maior naqueles cursos de competitividade menor. Naqueles cursos de densidade alta de competição no universidade, quase todos eles experimentam uma taxa de evasão menor e uma taxa de retenção menor. Talvez pelo fato até de quem entra para a unidade de cota valorizar muito o fato de se oportunizar de um ingresso compensatório, né? E valorizar essa oportunidade. Eu não entraria na universidade se não fosse isso, e não me formaria se não fosse isso. Mas os números ainda são diferentes dependendo do contexto de cada universidade. A URGS não adota o Enem. Aquelas universidades que adotam o Enem... Nota parcial, né? É só como uma 13ª nota, uma né? 13ª nota. Todas as outras universidades federais do Rio Grande do Sul, a Unipampa, Santa Maria, Pelotas e FURG, adotam o Enem. Aí, uma das consequências de adotar o Enem há um grande fluxo migratório de estudantes de outros estados. Isso impacta muito o custo da permanência dos alunos. Moradia estudantil, alunos de outros estados, de classe baixa. Então, às vezes, nós temos de cobertor curto, né? Tu resolve um problema e com aquele problema que tu tenta resolver, tu agrega outros. Esse problema do Enem, nós queremos fazer um outro programa só para tratar do Enem, porque os problemas são muitos, né? Deixa eu falar duas coisinhas. O Enem, se é para continuar, deveria ser, no mínimo, regionalizado, na minha opinião. Deveria ser o Enem para o Rio Grande do Sul, o Enem para São Paulo, enfim, mas não quero entrar nesse lado, porque senão a gente não termina. Mas assim, ó, uma coisa que nós estamos esquecendo é assim, ó, se formou, tá, quanto por cento conseguiu, acabou. Não, para aí, não é bem assim. A pessoa se forma e os problemas começam ali. Tá? Porque, por exemplo, o cara se formou, sou advogado, tá, e aí? Aí vai fazer concurso. Então o que acontece? Tem que fazer o exame da OAB. Estão querendo colocar uma espécie de OAB para medicina agora também. Ou seja, as classes estão exigindo que a pessoa que se forme aí faça uma prova para mostrar que realmente aprendeu alguma coisa. Ou então vá fazer uma pós-graduação. Quer dizer, se formou, acabou, está ali o dado, que legal, o Brasil cresceu, né, um tanto por cento, tá, mas e aí? É a diferença que estabelece entre o habilitado e o capacitado. Este é o espírito do exame de ordem, né, que querem criar agora também para a medicina. Ele está habilitado a trabalhar assim, mas estaria capacitado? E aí o cara vai para o mercado de trabalho, e aí como é que fica? Aí vem mais uma angústia, ou seja, a estatística está ali, olha, tanto por cento e tal, né, mas e de fato, né, o que acontece com o formado, né? E vocês não acham que isso tem a ver com o que falávamos anteriormente, assim, ó, a questão da idade que o jovem está chegando na universidade? Porque assim, tem uma questão de maturidade, de estar preparado para o mercado de trabalho em termos de não só cognitivos, mas assim de maturidade, né? Então isso que tu está trazendo, sim, se observa direto, assim, tá com o diploma na mão, vai fazer o quê? Por isso, assim, ó, uma fala minha, corriqueira, tanto de consultório, como tu também, assim, foi com as minhas filhas, assim, eu tenho duas meninas que já, uma terminando a faculdade, a outra também já se encaminhando para isso, calma, né? Vamos passo por passo, não tem pressa. Inclusive, até as pessoas, alguns podem achar estranho isso, né? Inclusive já na universidade, calma, não tem pressa, aproveita esse espaço que tu tem na universidade para fazer estágio,
Para a minha filha que está se formando em jornalismo, por exemplo, produz coisas ali dentro, vai construindo já uma carreira dentro da universidade, não no sentido assim de trabalhar na universidade, mas de produzir coisas que vai favorecer no mercado de trabalho. Porque não adianta a gente Claudine, chegar... para aproveitar Fale. teu raciocínio, tens mais 1 minuto e meio para a participação de hoje. Aqui está encerrada no Democracia de hoje. Tá. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, assim, né? Tanto para os jovens, quanto para os pais, para a família. Eu acho que é dentro do que eu vinha falando, assim, ó, calma, passo por passo, pensa, se ouve, né? O que está te levando a fazer vestibular para tal coisa e não para outra? Pensa bem sobre isso, conversa com a família. Se for preciso, dá um tempo, termina o colégio e dá um tempo. Gente, tem 16, 17, 18 anos, tem a vida inteira pela frente, né? Estando na universidade, ingressando na universidade, vai sentindo, vai vendo como é que está sendo esse curso, era o que queria, não era, muda, né? Não vai empurrando até chegar num momento assim, não aguento mais, né? Isso que eu falei, que eu disse para os pacientes e disse para as minhas filhas, aproveita o espaço para produzir coisas, para ir construindo já uma carreira profissional ali dentro, né? Parece estranho isso, gente, ainda mais com a pressão que se tem hoje em dia. Entra no mercado de trabalho e vai produzir, vai ganhar dinheiro, não vai. Se não se preparar, não vai. E, inclusive, se não se preparar psicologicamente e emocionalmente. Tá? Essa é a mensagem. Muito obrigado, Claudine Prisco, psicóloga, pela Prazer. participação no nosso Democracia aqui na TV Assembleia. E repito, esperamos contar com sua presença em outras oportunidades, que será do inteiro agrado do telespectador. Edilson Navarro. Bem, eu acho que o debate reafirma o valor que a educação tem, né? O pessoal de cursinho, os professores e as famílias se engajam desde outubro ou novembro, à medida que o aluno se inscreve no vestibular, há todo um tensionamento, há toda uma expectativa que envolve uma série de agentes públicos e família com vista ao ingresso na universidade. Então, o papel do curso superior, na perspectiva do jovem, tem uma importância grande, mas ela precisa ser relativizada, né? Ela não vai ser a solução de todos os problemas de carreira que o estudante tem, né? Que tem ainda um percurso de afirmação e de própria escolha vocacional, mas essas políticas públicas de inclusão no Sistema Federal de Ensino devem ser bem aproveitadas, né? Então, eu já vim informado que a URGS detém um perfil muito maior do que era antes de alunos oriundos da escola pública, por força dessas novas modalidades de ingresso. Isso não impactou a menor, como alguns esperavam, na qualidade da universidade. Na última avaliação, a URGS foi a melhor universidade do país entre todas. Para quem imaginava que a política de cotas iria entrar alunos com menos méritos para a carreira acadêmica, os dados não identificam isso, né? Então, e eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico, assim, de reformulação da universidade e acima de tudo, de redefinição dela na questão da diversidade, né? Que parece que é um elemento também que é novo e que tem ajudado muito a universidade a criar um outro paradigma de educação. Obrigado, professor Edilson Navarro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia. Professor Paulo Renato de Carvalho Mótula. Bom, eu vou encerrar dizendo que, infelizmente, vocês, meus queridos alunos, tá, são cobaias desse todo esse processo que está sendo feito no nosso país, dessa mudança de ingressos na universidade e, enfim, tá, vocês estão sendo cobaias, isso é uma realidade, né? Então, agora fazer o quê, né? Então, o melhor o que tem a fazer é paciência, né? Faz a tua parte, né?
Eu sempre digo para os alunos, olha aqui, ó, tudo que tu puder fazer, tu faz. O que tu não puder fazer, tu não faz. Quer dizer, faz o que tu pode, o melhor que tu pode e relaxa. Deixa as coisas acontecerem. Né? Então estuda, te prepara, escolhe bem, analisa se a tua escolha profissional realmente é boa para ti, conversa com as pessoas que trabalham na área, vai na universidade, vai no centro acadêmico, conversa com os alunos. Ah, eu quero fazer arquitetura, então eu vou lá no centro acadêmico, vou conversar com os alunos, explicar como é que está o mercado, o que tu faz, como é que são as disciplinas, como é que são os professores, é bom, é ruim, qual é o trabalho do arquiteto, qual é o trabalho do médico, qual é o trabalho do engenheiro, vê o que ele faz, no dia a dia, conversa com um, conversa com outro, né? E aí toma a tua decisão própria, pessoal, né? E a questão do dinheiro, a questão financeira, que todo mundo... Isso é uma consequência. Se tu fizer uma boa escolha, certamente tu vai ser um bom profissional. Então, relaxar, fazer o melhor que pode, bola para frente, vamos embora. Obrigado, professor Paulo Renato de Carvalho Mótola, diretor do curso Mótola, pela participação. Deixando aqui.